Esse é um dos relatos mais emocionantes e significativos do Novo Testamento, pois narra a visita de Maria à sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. Neste encontro, ambas mulheres experimentam a presença de Deus de forma intensa, revelando a importância da comunhão entre os irmãos na fé. Neste vídeo, vamos estudar mais a fundo esse episódio bíblico e suas implicações para a nossa vida cristã. Olá, eu sou o Wellington Lima e hoje nós vamos tratar da visita de Maria a Isabel. Isto ocorreu nas colinas de Judá em cerca de 5 a.C. Nós vamos tratar do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 até 56. Lucas, capítulo 1, 39, nós temos assim: E naqueles dias Maria levantou-se e foi apressada à região montanhosa, a uma cidade de Judá. A palavra levantou-se aqui é equivalente a partir ou começar uma jornada. A viagem de Nazaré à região montanhosa da Judéia pode ter levado de 3 a 5 dias, dependendo da localização precisa da casa de Isabel. Diante dos bandidos nas estradas, a jornada da jovem Maria foi corajosa, embora ela provavelmente tenha encontrado outras, talvez uma caravana, para viajar. Caso contrário, sua família poderia não ter permitido que ela fosse. A uma cidade de Judá se refere provavelmente a Hebrom, a cidade dos sacerdotes, que estava situada na tribo de Judá, cerca de 40 quilômetros ao sul de Jerusalém, e mais de 70 de Nazaré. Versículo 40. Ela entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Expressou grande alegria e gratificação ao vê-la e usou os sinais costumeiros de saudação afetuosa. Saudações eram normalmente bênçãos destinadas a conferir paz. Daí a resposta do próximo versículo 41. Versículo 41. E aconteceu que, quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criança saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. O discurso com que Maria saudou Isabel, dando conta do que o anjo havia dito, a alegria da sua alma afetou tanto seu corpo, que a própria criança em seu ventre foi movida de maneira incomum, como se saltasse de alegria. Como dançar, pular é uma expressão de alegria. A chegada de Maria causou uma reação em João, que estava na barriga de Isabel. O precursor do Messias deu testemunho de Jesus, mesmo antes de nascer. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Esta parece ter sido a realização da promessa feita pelo anjo, como vimos em Lucas capítulo 1, versículo 15. Ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. O significado disso parece ser que ela estava cheia de alegria, com disposição para louvar a Deus, com um espírito profético e um conhecimento do caráter da criança que deveria nascer dela. Todos esses foram produzidos pelo Espírito Santo. A ênfase de Lucas sobre o Espírito é notável, não só no Evangelho, mas também em Atos. Temos em torno de 53 vezes nos dois livros a citação do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que Isabel reconheceu Maria como mãe do Redentor, como vamos ver no versículo 43. E é só pelo Espírito Santo que o pecador pode conhecer a Cristo como seu Senhor. Versículo 42. Então exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre as mulheres. A maior honra entre as mães seria ser a mãe do Messias. A linguagem é tirada da poesia das antigas escrituras, mas existe um contraste singular entre a sua aplicação aqui para a mãe do Senhor e para a assassina Jael, conforme Juízes capítulo 5, versículo 24. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Heber, Queneu, sobre as mulheres bendita seja na tenda. Bendito é o fruto do teu ventre. Essas palavras aludem à criança ser a descendência prometida na qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo 43. Como me acontece isso que a mãe do meu Senhor vem a mim? Como me acontece isso? Literalmente, de onde me acontece isto? Uma expressão de humildade, como se dissesse: por que é que a mãe do meu Senhor deveria vir a mim, como se para me honrar? Isabel maravilhou-se com a graça concedida a ela de fazer parte do grande plano divino. A mãe do meu Senhor. O espírito profético que parece ter dominado Isabel deu-lhe uma compreensão clara do mistério do nascimento do Messias prometido. Se Isabel não tivesse falado por essa inspiração, como nos é dito, ela não poderia ter suspeitado disso. A saudação de Isabel mostra que ela estava pronta a reconhecer o filho de Maria como seu Senhor. Portanto, Isabel é a primeira a chamar o Messias de meu Senhor. Versículo 44. Pois eis que, quando a voz do teu cumprimento chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Embora Isabel estivesse grávida de um filho tão esperado, ela poderia ter invejado Maria, cujo filho seria ainda maior do que o dela. Em vez disso, ela estava cheia de alegria porque a mãe do seu Senhor fora visitá-la.
Versículo 45. E bendita é a que creu, pois as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas se cumprirão. Isabel, nessas palavras, elogiou claramente a fé e a humildade que Maria expressou quando o anjo lhe assegurou que ela deveria engravidar em seu estado virginal, com uma referência oblíqua ao comportamento de Zacarias, que provavelmente a informara escrevendo sobre tudo o que lhe havia acontecido. Bendita é a que creu. A fé é aqui representada como fundamento da verdadeira felicidade, porque recebe o cumprimento das promessas de Deus. Tudo o que Deus prometeu, ele pretende realizar. Devemos acreditar no que Deus falou. Sua própria autoridade é uma razão suficiente para acreditarmos. Versículo 46. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor. Agora segue uma canção notável e interessante da Virgem, que mostra claramente como foram eminentes suas realizações na graça do Espírito Santo. Existem 3 cláusulas nessa música. Primeiro, Maria oferece solene ação de graças pela misericórdia de Deus que ela experimentou em sua própria pessoa. Em seguida, ela celebra em termos gerais o poder e os julgamentos de Deus. Por último, ela aplica isso ao assunto em questão, tratando da redenção anteriormente prometida e agora concedida à Igreja. Maria, tendo ouvido Isabel, também foi preenchida com o Espírito Santo, de modo que, sendo inspirada, expressava o sentido mais profundo da sua própria indignidade e da infinita bondade de Deus, ao escolhê-la para a alta honra de ser a mãe do Messias. Então ela fez este hino que, embora proferido de improviso, é notável pela beleza de seu estilo, a sublimidade de seus sentimentos e o espírito de piedade que perpassa todo. É uma prova de quão familiar Maria estava nos livros do Antigo Testamento, pois a maior parte das expressões desse hino é emprestada, especialmente da canção de Ana, na qual há muitas passagens notavelmente adequadas ao seu próprio caso, como podemos ver, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. E Ana orou e disse: Meu coração se regozija no Senhor. Meu poder é exaltado no Senhor. Minha boca fala triunfantemente sobre meus inimigos, porquanto me alegrei em tua salvação. Minha alma engrandece ao Senhor. Celebrar com palavras, exaltar com elogios. Essa é a única maneira pela qual Deus pode ser magnificado ou engrandecido, pois, estritamente falando, nada pode ser acrescentado a Deus, pois ele é infinito e eterno. Portanto, o modo de magnificá-lo é mostrar e celebrar aqueles atos nas quais ele manifestou sua grandeza. Os versículos de 46 a 56 são chamados o Magnificar, que tem origem na primeira palavra da tradução latina, a Vulgata. A canção de Maria tem sido frequentemente usada como base para música coral e hinos. Como Ana, a mãe de Samuel, Maria glorificou a Deus com uma canção pelo que ele faria pelo mundo por meio dela. Versículo 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria parece voltar seus pensamentos para o próprio Cristo, que nasceria dela, pois, como o anjo lhe havia dito, ele deveria ser o Filho do Altíssimo, cujo nome deveria ser Jesus, o Salvador. O meu espírito se alegra, exultou. Essas palavras são incomumente enfáticas, mostram que toda a alma de Maria estava cheia da influência divina e envolvida em Deus. Maria, dizendo que sua alma engrandecia ou magnificava o Senhor e que seu espírito se alegrava em Deus, pretendia declarar que ela exercia o máximo vigor de todas as suas faculdades ao estabelecer as perfeições de Deus. Meu Salvador. Maria não era sem pecado, ela reconhecia a necessidade de um Salvador. Versículo 48. Porque ele observou a humilde condição da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bendita. Ele observou a humilde condição de sua serva. Literalmente, Deus olhou para a condição baixa ou humilde da tua serva. Isto é, apesar da sua humilde posição e pobreza, Deus mostrou seu favor para com ela. Serva, literalmente uma escrava. O Antigo Testamento falou daqueles que obedeciam a Deus, especialmente os profetas, como servos ou escravos de Deus. Também enfatizou que Deus exulta os humildes e revela a importância que a cultura antiga atribuía à honra e ao nome que perdura após a morte. Me chamarão bendita, ou bem-aventurada, como se dissesse, me tomarão como altamente favorecida ou feliz em ser a mãe do Messias. Maria deixou de ser uma pobre e desconhecida moça hebreia para se tornar a descendente de Eva mais honrada da história mundial. Versículo 49. Pois o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. O poderoso, Deus. Essa expressão realça que Deus é aquele que protege seus filhos e luta por eles. Me fez grandes coisas. Como se Maria dissesse, me deu grandes favores e distintas misericórdias. Sem dúvida, Maria tinha agora em seus pensamentos a concepção milagrosa do Messias. E santo é o seu nome. Essa é uma expressão desejando outorgar a Deus toda a honra e louvor. Essa é a segunda parte da música, na qual Maria celebra em termos gerais o poder, os julgamentos e a misericórdia de Deus. Essa parte não deve ser vista como continuação da anterior, mas deve ser lida separadamente. Maria havia exaltado a graça de Deus que ela havia experimentado em sua própria pessoa. Por isso, ela aproveita a ocasião para exclamar,
Santo é o seu nome, e sua misericórdia perdura por todas as gerações. O nome de Deus é chamado de santo porque tem o direito de ter a mais alta reverência, e sempre que o nome de Deus é mencionado, deve imediatamente nos lembrar da sua adorável majestade. Versículo 50. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Sua misericórdia. Favor mostrado aos miseráveis e aos culpados. De geração a geração. De uma era para outra. Significa que a misericórdia de Deus irá descer sobre os filhos dos filhos daquele que o teme e guarda os seus mandamentos. Ao fazer essa observação, Maria insinuou modestamente que ela imputava a grande honra que lhe fora prestada, não a nenhuma piedade própria, mas a piedade de seus ancestrais, Abraão e Davi, que Deus assim recompensou em sua última posteridade. Que o temem, que o reverenciam e o honram. Um tipo de medo é o que um servo tem de um mestre cruel, ou que um homem tem de um precipício, da peste ou da morte. Este não é o temer que devemos ter para com Deus. É o temer que uma criança obediente tem de um pai bondoso e virtuoso. O medo de ferir seus sentimentos, de desonrá-lo pela nossa vida, de fazer qualquer coisa que ele desaprovasse. É sobre aqueles que têm tanto temor de Deus que sua misericórdia desce. Este é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Versículo 51. Com seu braço manifestou poder, dispersou os soberbos no pensamento dos seus corações. Estes próximos versículos demonstram uma reversão no final dos tempos, quando aqueles que abusaram do poder serão julgados e os que sofreram perseguição serão exaltados. Embora seja usado o tempo verbal passado, os versículos vislumbram o futuro, visto que eles carregam os princípios pelos quais Deus age e são expressos com a certeza de um evento passado. Maria olhava adiante para o dia em que o povo de Deus não seria mais oprimido, mas sim abençoado por Deus. Com seu braço. Essa expressão descreve de forma figurada a ação e o poder de Deus como salvador do seu povo. A eficácia de Deus é representada por seu dedo, seu grande poder por sua mão, e sua onipotência por seu braço. Manifestou poder. Isto é, mostrou a grandeza suprema do seu poder. Ela fala profeticamente daquelas coisas como já feitas, que Deus estava prestes a fazer pelo Messias. Dispersou, espalhou para o exterior, como um redemoinho espalha poeira e palha. Os soberbos, ou orgulhosos altivos, homens arrogantes que desejam ser notados em preferência a todos os outros e sentem desprezo soberano por todos, menos por eles mesmos. No pensamento de seus corações. Enquanto eles estão formando seus projetos insolentes, orgulhosos e opressivos, o redemoinho do desprazer de Deus sopra, e eles e suas maquinações são dissipados juntos. Versículo 52. Derrubou os poderosos dos tronos e elevou os humildes. O princípio de que Deus exalta os humildes e derruba os orgulhosos era comum no Antigo Testamento. Isso provavelmente tem referência ao caso de seu ancestral Davi. Maria estava celebrando as misericórdias de Deus para si mesma, para sua família e, claro, para seus ancestrais. Era natural fazer referência a esse grande acontecimento em sua história, quando Saul foi vencido em batalha e quando Davi, um humilde pastor, foi tirado do aprisco e colocado no trono. E como Maria falou profeticamente, essa declaração também pode iludir a destruição do reino de Satanás e seus aliados, e a prevalência final do reino de Cristo. Versículo 53. Encheu de bens aos famintos e despediu vazios os ricos. Tanto os pobres como os ricos estão aqui belamente representados como esperando no portão de Deus na condição de mendigos. Os ricos, na expectativa de receber a honra de dar à luz o Messias. Os pobres, na expectativa não dessa bênção, mas de pequenos favores adequados à sua condição. Enquanto esperam, Deus, por um exercício da sua soberania, concede o favor tão cobiçado pelos ricos a uma família pobre, e manda embora os ricos, decepcionados e descontentes, pois tal é a força da palavra original. Há uma alusão aqui, como em várias outras partes desse hino, ao caso de Ana e Penina. Vemos especificamente 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5. Os fartos se alugarão por pão, e cessaram os famintos. Versículo 54. Auxiliou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Nessa última parte, as declarações gerais são aplicadas por Maria à ocasião presente. O significado é que Deus concedeu agora a salvação que ele havia prometido aos santos pais. E auxiliou tem o sentido de levantar, contendo uma metáfora elegante, pois o estado da nação estava tão caído que toda a sua restauração não poderia ser esperada em princípios naturais. E então Deus é dito ter levantado Israel, porque ele estendeu a mão, e o levantou quando estava deitado prostrado. Israel é chamado como servo de Deus porque foi recebido na família de Deus. Israel desempenhou um papel especial no serviço e na revelação do Messias. Maria vê o dia em que Israel será liberto, e ele poderá concluir sua incumbência. Versículo 55. Como falou aos nossos ancestrais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Isso é, Deus tem lidado misericordiosamente com os filhos de Israel, conforme prometeu a Abraão, Isaque e Jacó.
A promessa particularmente aqui referida é a do Messias que estava prestes a ser cumprida. Mas não há dúvida de que também foram incluídas as promessas de todas as outras misericórdias que haviam sido conferidas aos filhos de Israel. As ações de Deus na vida de Maria foram baseadas nos compromissos que Deus fez séculos antes. Deus manterá sua promessa. Por isso Maria pôde ser tão confiante. O nascimento de Cristo cumpriu a promessa. E Maria entendeu isso. Ela não ficou surpresa quando seu filho especial finalmente anunciou que era o Messias. Ela conhecia a missão de Jesus antes de seu nascimento. Versículo 56. Maria esteve com ela por quase 3 meses, então voltou para sua casa. Como viajar é difícil, longas visitas eram o costume. Maria deve ter ajudado muito Isabel, que vivia o desconforto de uma primeira gravidez na velhice. Segundo alguns comentaristas, a partida de Maria deve ter sido apenas alguns dias antes do nascimento de João. Já se passaram 9 meses desde a concepção de Isabel. Outros sugerem que Maria esteve presente por tempo suficiente para ver o nascimento de João. Assim, não se sabe se isso aconteceu antes ou depois do nascimento de João, mas provavelmente foi depois, pois é provável que ela não tivesse outro motivo para ficar tanto tempo, senão para apreciar a exibição da graça divina que lhe foi sugerida pelo anjo para a confirmação de sua fé. Até o próximo, quando vamos tratar agora do nascimento, infância e propósito para o futuro de João Batista. Até lá!